Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome. Te louvamos e agradecemos pelo privilégio que nós temos de cultuar a ti em liberdade nesse país. Nós te agradecemos porque nós temos esse lugar para nos reunir, para, Senhor Deus, podemos levantar as nossas mãos, as nossas vozes e bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio. Eu quero pedir por aqueles que não tiveram uma boa semana. Eu quero clamar, Senhor Deus, que o teu bálsamo redentor, o teu bálsamo de alívio possa ser derramado sobre as vidas, Senhor Deus, que tiveram uma semana difícil, que tiveram problemas, saúde, família, Senhor Deus, trabalho, em nome de Jesus, Senhor Deus. Derrama, olha, Senhor Deus, inclina os teus ouvidos à oração do teu povo, Pai amado. E em nome de Jesus, eu quero clamar que o teu Espírito fale ao nosso coração nessa manhã, que o Senhor ministre na nossa vida, que o Senhor use o pastor Manuel, lá em Londres também, onde ele está pregando, use a vida dele com poder, Senhor Deus. Nós agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Manuel tem compartilhado conosco essas últimas semanas a visão, o alvo que Deus colocou no coração dele para nós, para esse ano de 2018. Então, qual que é o alvo que nós estamos caminhando? Vamos ver se vocês estão lembrando das mensagens que estão sendo pregadas. É o quê? O nosso crescimento. Muito bem, estão prestando atenção nas mensagens. Um dos nossos alvos para esse ano de 2018 é que nós possamos crescer. E é importante a gente ter alvos na nossa vida, porque se você não tem alvo, se você não sabe onde você quer chegar na sua vida, no seu casamento, na sua profissão, nas suas finanças, qualquer lugar que você chegar, estão acordados? Qualquer aquele lugar que você chegar, tá bom. Obrigado, irmão. Entendeu? Então, na igreja também, nós temos que ter um alvo, visão, e o nosso alvo, esse ano, é que nós, como igreja, possamos crescer. E o crescimento como indivíduo, o pastor não está enfatizando o crescimento numérico da igreja, nós estamos enfatizando o nosso crescimento espiritual. Por que o pastor não está enfatizando o crescimento numérico? Porque uma vez que nós, como indivíduos, crescemos espiritualmente, nós influenciamos aqueles que estão ao nosso redor e, consequentemente, a igreja cresce. Entendeu? Então, o nosso desafio é crescimento espiritual. Crescimento espiritual para nós, como cristãos, nada mais é do que nós sermos a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo de vida. Porque nós somos chamados cristãos. Então, um cristão é aquele que anda seguindo Cristo. Cristão é o Cristo pequenininho. Tá? Então, nós somos pequenos cristos na caminhada no mundo, nesses anos que estamos aqui, e estamos aqui para mostrar ao mundo que tem salvação, que há um Deus criador dos céus e da terra. Amém? Na vida cristã, existe uma premissa. Se você não cresce espiritualmente, você regressa. Não tem como ficar na inércia na vida cristã. Não tem como você ou eu chegarmos e falarmos assim, está bom, cheguei aqui, não preciso crescer mais. Não tem. A partir do momento que eu paro de crescer, eu começo a regredir na minha espiritualidade, na minha vida com Cristo, no meu relacionamento com Deus. Então, o desafio de cada um de nós que tem Cristo como Senhor e Salvador, cada um de nós que nasceu de novo, a partir do momento que você se converteu a Jesus Cristo, que eu me converti a Jesus Cristo, o meu alvo de vida é a cada dia ser mais parecido e ter as atitudes iguais a de Jesus. Esse é o alvo de vida. Então, quando nós nos convertemos, eu preciso a cada dia ser mais parecido com Jesus Cristo. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Olha o que diz a Filipenses: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, Paulo está falando assim, olha,
a mesma atitude que Jesus teve nas situações da vida, seja a sua. A mesma maneira que Jesus falou nos momentos difíceis, seja a sua maneira de falar. Da mesma maneira que Jesus agiu sob pressão, seja a sua maneira de agir. É isso que Paulo está falando. Efésios fala assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então não é o meu jeito, não é o meu reino, é o jeito de Jesus, é o reino de Jesus. Estão entendendo? Estão entendendo que a nossa vida como cristão, nós precisamos ser igual a Jesus. 2 Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós precisamos, antes de tudo, entender que não podemos ficar parados no nosso crescimento espiritual. Nós precisamos crescer, não dá, não tem como, porque a partir do momento que eu paro, eu regrido. Então a pergunta é: o que eu faço? O que eu faço? E onde que eu quero mostrar para nós hoje um versículo da palavra de Deus que pode nos ajudar, nos incentivar a crescer. No Antigo Testamento tem o livro de Esdras. Esdras foi um exilado da Babilônia, de Jerusalém, que foi enviado para a Babilônia. E lá, quando Nabucodonosor veio, invadiu Jerusalém e levou o povo cativo. E agora Ciro, que é o novo rei, começa a mandar os judeus de volta para sua terra, que era a maneira de governo dele. Deixa o povo lá, a gente tem domínio sobre eles, mas deixa eles lá adorando a Deus. E parte do povo de Israel voltou e reconstruíram o templo, só que eles esqueceram. Tá bom, reconstruir o templo, esqueceram do sacrifício, esqueceram de tudo. E agora Deus levanta Esdras para que Esdras vá lá e promova um avivamento espiritual no meio do povo, porque o povo tinha se esquecido dos preceitos de Deus. Então eu gostaria de meditar com você lá em Esdras. Abra sua Bíblia lá em Esdras. Está pensando, onde que é esse livro de Esdras? Vai lá, passa 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você chega lá em Esdras. Se você chegou em Neemias, você passou um pouquinho e volta. Esdras capítulo 7, versículo 10. E aí vão estar os 4 pontinhos da nossa mensagem de hoje, que eu gostaria que você prestasse atenção. Amém? Acharam aí? Esdras capítulo 7, versículo 10, se não tem aí na tela também. Diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensiná-la em Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Outra versão diz assim, que Esdras tinha disposto o seu coração em buscar a lei do Senhor, e praticar e ensinar. Então, o primeiro ponto que eu quero que nós aprendamos ou lembramos de novo é que nós, na nossa vida com Deus, é preciso haver disposição de coração. Nós precisamos estar com o coração disposto para o nosso relacionamento com Deus. Esdras diz aqui que o coração dele tinha vontade, estava querendo, estava ali inclinado para buscar a lei do Senhor. Então, primeira coisa, meus amados, na nossa vida espiritual, nós precisamos querer. Nós precisamos ter um coração voltado para querer Deus, porque se você não quer, as coisas não vão acontecer. Concorda comigo? Lembra quando nós estamos aqui na América, saímos lá do nosso Brasil, e lá você tinha a sua vida de uma certa maneira estabilizada, não é? Você tinha os seus amigos, talvez você tinha a sua igreja lá, se você já era de uma igreja evangélica, você tinha o seu trabalho, você tinha muito dinheiro, mas você resolveu vir para cá. Não é verdade? Você colocou no seu coração que você queria vir para a América. E aí você planejou, você foi lá, pegou o seu avião, chegou aqui em Boston, outros tiveram que andar um pouquinho mais, mas chegaram também, glória a Deus,
Não é verdade? Estão aqui, e Deus tem abençoado, e Deus tem feito. O ponto que eu quero dizer é que, se você quer algo, se você quer chegar em algum lugar, você tem que dar os seus passos. Você tem que fazer algo. Eu não cresço espiritualmente se o meu coração não estiver inclinado para isso. Se o meu coração, se eu não quiser crescer, se eu não quiser ser mais parecido com Jesus Cristo, eu posso vir aqui domingo após domingo e sentar aqui e ouvir o pastor pregar e louvor, mas se eu não quiser crescer, a minha vida continua a mesma. Concorda com isso? Concorda? Se eu não quiser algo e eu não colocar o meu coração naquilo, as coisas não vão acontecer. Às vezes tem muita gente esperando um anjo descer do céu com a asa aberta e falar com ele para ele dar um passo na vida cristã, não é verdade? Não é? Pode acontecer? Vai acontecer? Não, vamos falar a verdade, né? Não vai acontecer. Pode, mas não vai. Não adianta você querer ficar orando, Deus, quando o Senhor mandar o anjo aqui para mim, e eu ver ele de verdade, que nem eu estou vendo a Carol, que eu quero ver um anjo, Senhor. Aí que o que ele falar para mim eu faço. Sabe quando vai acontecer isso? Nunca. Nossa, mas você não tem fé. Tem muita fé para saber que isso não vai acontecer. Você tem que querer dar os seus passos para os alvos da sua vida. Eu preciso querer. Em tempos de avivamento, muitas vezes acontecem coisas, mas isso é raro. Então é o meu coração, é a minha mente que eu preciso olhar lá para frente e eu preciso caminhar naquela direção para chegar onde que eu quero. E Esdras tinha uma missão, voltar da Babilônia e lá promover um reavivamento lá com o povo que tinha esquecido de Deus. Quando eu conheci minha esposa no seminário, eu era o 3º ano lá no seminário, e aí ela chegou como primeiranista. E lá no seminário, era assim, né? Os caras mais velhos lá, solteiros, mas ela assim, que é de 2º, 3º ano, ficava só esperando as menininhas do 1º ano chegar, para eles caírem matando. Né? Os caras querem casar, quem quer ser pastor solteiro? Ninguém, né? Aí, eu vi minha esposa lá. E aquela carioca bonita. Só que eu sou um cara tímido quando era esse negócio de falar com a menina, de chegar junto. Eu era tímido pra caramba. Aqui eu falo, né, converso, faço, mas para chegar na menina, eu era tímido demais. Só que eu pensei assim, ok, se eu não tomar um passo, se eu não aplicar meu coração, os caras aí vão cair matando. Aí lá no seminário, o pessoal mais espiritual falava assim, vamos orar primeiro. Que orar o quê? Eu vou orar nada, meu amigo. Quando você está orando, eu já estou lá. Depois eu oro. Tem que ser mais esperto, né? Eu fiz isso. Fui lá, apliquei um 7-1. Nos lembra desse 7-1? O que é da época do 7-1? Apliquei um 7-1 lá, ela caiu. Eu falei, nossa, eu sou bom nisso. Mas daí eu já conquistei o amor da minha vida, não precisava mais, graças a Deus, está aí. Não é mais 19, mas é mais 40 e eu quase 50. Estamos aí juntos, graças a Deus. Entendeu? Mas o quê? Eu tinha que colocar o meu coração, deixar minha timidez de lado e ir lá fazer algo. Porque senão, sabe o que ia acontecer? Estava solteirão até hoje, provavelmente não estava aqui. Não é? E todas nas áreas da sua vida, é assim. Nós somos um povo de disposição. Nós colocamos o nosso coração para sair lá da nossa terra, lá de São Paulo, de onde que eu sou, lá como que é o nome lá da cidade do pastor? Eu sou inscrito desse nome, gente. Lá do Paraíso. E saiu de lá, e lá de Tarumirim, de São João do Oriente, amém? Ah lá, viu? Lá em Hudson, até o prefeito de São João do Oriente estava lá uma época. E nós tivemos disposição para chegar aqui, literalmente, sem lenço, sem documento, e começarmos a nossa vida. Não foi assim com você? Foi assim comigo. E teve gente que a gente chegou endividado. Não foi assim?
E nós vencemos, porque nós colocamos o nosso coração em ter uma nova vida, em começar de novo e progredir. E eu fico tão feliz de ver brasileiros, nosso povo, progredindo. Gente que chegou do nada aqui e cresceu. Não é legal ver isso? Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por isso. Então, você que é imigrante, meu querido, é um povo de disposição. Você tem, quando você quer algo, quando eu quero algo, a gente coloca o nosso coração e a gente faz. Amém? E fizemos e estamos aqui, graças a Deus. Então, qual que era a disposição do coração de Esdras? Então, primeiro, anota aí, risca aí na sua Bíblia aí, põe aí na palavra disposição. A disposição do coração para quê? Para buscar a lei do Senhor. Esdras queria aprender mais e mais a lei do Senhor. O coração dele estava voltado para a palavra. Só que não era assim, tá, irmãos? Era lá uns rolos escrito em pele de carneiro, provavelmente. Desculpa, tá? E não tinha livro como esse, era só o Antigo Testamento. E ele estava ali, colocou o coração dele para estudar o Pentateuco, que eram 5 livros do Antigo Testamento, onde Deus orientava como o povo de Israel deveria viver. E Esdras vai lá e coloca o coração dele para aprender como se deve viver para Deus. Você já tentou aprender alguma coisa que o seu coração não está naquilo? Não é difícil? Você está lá aprendendo uma profissão, mas o seu coração não está naquilo, não é o seu negócio. Está querendo começar um relacionamento, mas o seu coração não está naquilo, é difícil, não serve. Eu comecei, quando eu saí da igreja que eu trabalhava aqui em Hudson, eu comecei a limpar a casa. E não era o meu negócio. Eu entrava na casa pensando em sair. Já viu isso? Eu entrava na casa já contando assim, aqui dá para eu fazer em meia hora. Aí a minha esposa trabalhando comigo. E não deu certo. Porque eu já chegava e eu ficava, chop, chop, let's go, let's go, let's go. Aí, meu amigo, começou a criar atrito. E não deu. Então, meu coração não estava naquilo também. Eu deixei para lá, coloquei gente para trabalhar nas casas que eu tinha. Entendeu? Mas se o seu coração não está em algo, é difícil. Não é difícil. Se o seu coração não está naquele relacionamento, namoro, se você casou, não tem jeito, meu amigo. Aí, meu amigo, você pode botar o seu coração, porque tem que estar lá, entendeu? Mas se você está lá começando um relacionamento e seu coração não está lá, é difícil. Você pode até forçar, mas não vai. Eu tenho 2 filhos, uma filha de 15 anos e um menino de 12. A minha filha é uma excelente estudante, straight A's. Ela estuda de domingo à tarde. Puxou a mãe, graças a Deus, porque o pai era meio na média, medíocre, porque não tinha, é o jeito de cada um, na verdade. Ela estuda e se dedica e tira de 90 para cima, de 85 para cima. O meu filho de 12 anos é diferente. Ele estuda, a maioria das notas dele são boas, são A's e alguns B's. Mas, esses tempos, final do ano, novembro, eu estava lá em casa e eu estou vendo esse moleque muito folgado. Ele fazia o deverzinho dele lá e estava bom. E queria jogar videogame, lá em casa só pode jogar no final de semana. Eu falei, não vai. Aí eu falei, eu fiquei pensando, matutando, eu falei, eu vou arrumar um livro para esse moleque ler. E eu fui lá no Amazon, eu vi um livro de química. Aí eu peguei, lógico, um livro para criança de 12 anos. É esse que esse moleque vai estudar. Fui lá, comprei, chegou o livro de química, lá um livrão assim. Tabela periódica. Lembra disso? Cheguei para ele, vem cá. John, está vendo isso daqui? Eu quero que você vai saber o número atômico de cada elemento, a sigla de cada elemento, você vai saber para que serve isso daqui, prótons, nêutrons, tá vendo? Até eu estou sabendo agora, hein?
prótons, nêutrons, elétrons, eu quero vocês estudando um elemento por dia. Aí, como qualquer moleque de 12 anos, olha para mim, não fala, né, porque, mas deve pensar, está louco. O que esse homem tem na cabeça? O que ele quer? Eu vou estudar, mas vai. Agora, você acha, e ele está estudando, ele bota o nariz dele lá, e Deus colocou eu na vida dele, para ajudar, para pressionar, e às vezes tem que ameaçar mesmo, se não estudar, está de castigo. Não pode ameaçar. Eu ameaço. Ameaço mesmo. Se não fizer, está de castigo, acabou. Não tem videogame, não tem futebol, não vai, entendeu? Então, Deus usa eu ali na vida dele e usa você nos seus filhos, não se preocupa não. Entendeu? E está estudando. Agora, você acha que o coração dele está ali em aprender? Você acha que o coração dele está ali com 12 anos querendo aprender química? Não está. Eu não me importo que se não está não, mas é que ele tem que estudar. Um dia ele vai me agradecer. Seu pai não falou isso para você uma vez? Um dia ele vai me agradecer. Não me importo. Agora, meus queridos, o nosso coração precisa estar voltado para aprender a palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus. Você tem buscado aprender mais a palavra de Deus? Você tem se aprofundado mais na palavra de Deus? Não responda. Eu vou responder para vocês, que eu tive uma revelação. Quem fala que presbiteriano não tem revelação? Não tem. A maioria não quer aprender a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a maioria daqui, e quem está assistindo na internet, não abriu a Bíblia essa semana. E nem abriu a Bíblia semana passada. E nem abriu semana retrasada. E só tem aberto a Bíblia quando o pastor abre a Bíblia dele aqui para pregar ou no seu grupo familiar. Então, se eu não abro a minha Bíblia, meu querido, eu não quero aprender de Deus. Porque se eu quero, eu vou me dedicar a aprender, a buscar, a ler, a entender. Esdras foi ali aprender da palavra. Esdras não tinha os recursos que nós temos. Coloque esse versículo no Google e você vai ter ali 10.000 estudos sobre Esdras, capítulo 7, versículo 10, onde você pode se aprofundar na palavra de Deus. Agora você precisa querer aprender. Você e eu precisamos querer aprender a palavra de Deus. Nós vivemos numa sociedade onde tudo é muito superficial. As nossas amizades são superficiais, não são? As nossas amizades, muitas das nossas amizades, estão baseadas no joinha que você coloca lá no Facebook, não é assim? Colocou a foto lá, nossa, meu amigo, que legal, põe um joinha. Você nunca toma um café com seu amigo. Qual foi a última vez que eu tomei café com meu amigo ali, que se diz meu amigo, que põe coraçãozinho para mim? Nunca. Então, os relacionamentos são o quê? Superficiais. Os casamentos, a intimidade é superficial. O relacionamento com os filhos, a intimidade superficial. Tudo muito superficial. Inclusive o quê? O relacionamento nosso com Deus. E é isso que o nosso alvo, como igreja, é mudarmos isso. Nós temos um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento onde eu vou ser mais e mais parecido com Jesus Cristo. Nós podemos pegar o exemplo de Esdras. Esdras era um escriba, sabia da lei. Ele não era alguém que não era culto na lei, ele sabia. Só que ele se dedicou mais ainda e colocou o coração em buscar, em aprender a lei do Senhor. Ele se aprofundou naquilo que ele já sabia. 2 semanas atrás, nós 2 ou 3, né? O doutor Augusto Cury aqui. Quem veio na palestra do doutor Augusto Cury aqui? Muita gente veio. Então, a palestra do Dr. Augusto Cury, eu nunca tinha ido numa palestra dele, nunca tinha lido um livro sobre o assunto, mas a palestra dele foi uma síntese
sobre como funciona a nossa mente, os nossos pensamentos e como ter uma mente equilibrada, não foi assim? E aí, não sei se você é que nem eu saí da palestra assim, eu tenho algum problema. Eu tenho certeza. Porque o pastor estava falando ali e a minha esposa do lado dando risada e quase chorando da risada quando falava alguma coisa e olhava para mim e dava risada. Eu falei, nossa, eu tenho algum problema. Eu preciso descobrir isso. E aí na palestra, se você perdesse um minutinho do raciocínio dele, você já se perdia tudo, não era assim? Porque é algo profundo. Você não podia viajar na maionese, não. Se você viajasse lá, você perdia o que ele estava querendo falar. Então, aí eu fui com a minha esposa para casa e a gente foi discutindo. Você acredita que nós chegamos em casa tendo um pouquinho de atrito? Tá vendo? Então não sou eu que sou doido só não, é os dois. Então funciona. Mas o que eu estou fazendo? Eu fui lá, peguei o livro que ele fala sobre gestão emocional, para quê? Para me aprofundar um pouco mais. Porque todos que tiveram aqui, nós não lembramos do que ele falou, nós não lembramos 90% do que ele falou. Nós não lembramos. Aqui é assim que funciona a nossa mente. Então, você tem que se aprofundar. Liguei lá para a Lu, minha amiga. Lu, você tem esse livro aqui que eu estou precisando, estou em crise. Tenho que estudar esse livro. Aí estou lá lendo, aperfeiçoando, tirando umas ideias, né? Ok, o que isso pode nos ajudar? Na verdade, estou lendo mais para minha esposa, mas o que pode ajudar ela a melhorar nessa área, entendeu? Então, nós temos que se aprofundar. Então, na palavra de Deus, nós temos que nos aprofundar mais ainda, meus queridos. Porque o que eu prego aqui, terça-feira você já não lembra. O que o pastor fala aqui, a gente esquece uns dias depois. Se a gente não voltar, se não ir lá na sua célula e relembrar, o nosso grupo familiar é assim, não é? Você vai lá e relembra e discute e tenta aplicar o que o pastor pregou aqui no domingo. Nós esquecemos rápido as coisas. Então, se aprofunde na palavra, leia a palavra de Deus. Tenha o seu tempo devocional. Se você não tem esse costume, começa com um versículo por dia. Medita naquele versículo. Volta para aquele versículo, olha o que diz Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas para prosperar, nós precisamos estar na palavra, meditar de dia e de noite. Nós precisamos estar envolvidos, querer. Eu preciso estar com o meu coração voltado para a palavra de Deus. Então eu quero desafiar você a começar a ler a palavra de Deus. Começa com um versículo à noite, antes de dormir, ou de manhã, antes de sair para o trabalho, ou na sua hora do almoço. Hoje é facilidade. Liga o seu celular, pega um versículo lá, baixa um app, que deve ter milhões de apps aí da Bíblia. Leia, medite naquilo. E foi isso que Esdras fez. Só que Esdras não parou aí. Diz que Esdras dispôs o coração a buscar a palavra de Deus e a viver a palavra de Deus, a cumpri-la. Muitas pessoas conhecem bem a palavra de Deus, e muitas vezes até estudam a palavra de Deus, mas para nisso. Não vive aquilo que está aprendendo. Conhecer sem viver, sem haver transformação de vida, não contribui nada para o reino de Deus. Se eu estou aprendendo, mas eu não estou vivendo, isso não contribui para o crescimento do reino de Deus e não contribui para a sua vida também. Então nós temos que nos aplicar a palavra e, como Esdras, precisamos praticar. Nós precisamos viver aquilo que nós cremos. Nós precisamos estar ali colocando em prática. O povo de Israel, na época de Jesus, eles sabiam a Bíblia mais do que todos nós aqui juntos. Eles sabiam o Pentateuco de cabeça. Eles sabiam de cor.
Eles não tinham que ir lá no Google procurar onde está esse versículo aqui, porque você não lembra, né? Sei lá, qualquer versículo. Salmo 23, o cara não sabe. Eles sabiam de cabeça. Só que a religiosidade deles, o conhecimento deles não resultava em prática. E quando Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Salvador, apareceu no meio deles, eles não puderam ver. Tamanha era a religiosidade que eles viviam. Por quê? Porque sabiam, mas não praticavam. Então Esdras está falando, olha, eu estou colocando meu coração para aprender, mas não só para aprender, mas para viver. Para viver aquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus. Todos nós somos desafiados a cumprir, a viver a palavra de Deus todos os dias, não somos? Você está lá dirigindo, alguém te fecha. Você pode xingar o cara, que não vai adiantar nada, na verdade, não é verdade? Ou você pode lembrar que da sua boca não sai nenhuma palavra torpe. Já aplicou a palavra de Deus, não aplicou? Você pode aplicar a palavra de Deus quando você e a sua esposa, se acontecer isso na sua casa, estão lá meio brigadinho, né? Meio tendo atrito, e vocês saberem como um tratar o outro. Não pode aplicar? Puxa, eu tenho que tratar minha esposa como Cristo tratou a igreja. Difícil, hein? Mas eu tenho. E a minha esposa tem que me amar também da mesma maneira. Então tem que aplicar. É com os filhos, é no local de trabalho. No local de trabalho às vezes não é difícil? Não é difícil? E é ali que a gente tem que mostrar que você é a luz do mundo. É ali que você tem que aplicar aquilo que nós temos ensinado, que tem se ensinado aqui nesse púlpito, na igreja, ou que você tem aprendido por você mesmo. Viver aquilo que cremos. Não há um dia que você não vai ter, ou eu, a oportunidade de viver aquilo que eu estou aprendendo. Olha o que diz Tiago 1. Ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe o que Tiago está falando? Se nós estamos vindo aqui e não estamos praticando o que nós temos aprendido, é melhor nem vir. Se eu estou aqui, membro dessa igreja, e não pratico ser cristão lá fora, é melhor eu não estar aqui, para envergonhar a igreja de Jesus Cristo. Então, tem que ter esforço meu para praticar? Tem. Tem que ter esforço nosso no dia a dia? Tem que ter. Sem esforço, nós não chegamos a lugar nenhum. Para Esdras, o que significava aplicar, viver a palavra de Deus? Ele ia lá para o povo, que o templo tinha sido reconstruído, mas não estavam fazendo sacrifício. Então para ele era o quê? Eram os sacrifícios, eram os rituais, era com quem o povo podia casar, com quem não podia, era o que podia comer, o que não podia. Isso era para ele aplicar a palavra de Deus. Para nós não somos o povo judeu, então, mas para nós é o quê? Aplicar a palavra de Deus é nós andarmos da maneira que Jesus andou nesse mundo. É ter as palavras que Jesus teve quando atacaram ele. É você ter o posicionamento que tiveram quando negaram ele, quando traíram ele, quando maltrataram ele, quando tentaram enganar ele. É isso que é viver a palavra de Deus, é viver como Jesus Cristo. E esse é o seu e é o meu desafio de vida. Amém? Estão entendendo? Estão comigo? Estão comigo? Então, meus queridos, no seu dia a dia, se esforce para refletir quem Jesus Cristo é. Você está lá com o coração, vamos voltar lá, você está lá com o coração, você está aprendendo, agora você está se esforçando para viver da maneira que você, como cristão, é chamado a viver, lá na sua casa, lá no seu trabalho, com seus funcionários, com a sua esposa, com os seus filhos. Eu não estou dizendo aqui que você e eu precisamos ser perfeitos para ser chamado cristão. Mas nós precisamos estar com uma disposição de coração e nos esforçando para viver da maneira que Cristo viveu.
Porque o só ser chamado cristão não quer dizer que você faz parte do reino. Isso é crescimento espiritual. E não tem nada mais espiritual do que ser mais parecido com Jesus Cristo. Você pode estar lá, orar em línguas e fazer isso, e orar e a pessoa curar. Não tem mais nada espiritual do que ser mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Então nós precisamos viver aquilo que nós cremos. Lembra quando o pastor Manuel, ele sempre conta a história lá, que na cidade dele, no interior de Goiás, tinha um pastor de uma igreja lá, que pregava lá a palavra, era pastor da igreja, mas uma vez lá descobriram que ele era um matador de aluguel. Lembra dessa história? Ele era um matador justiceiro. Ele era pastor, mas tinha um part-time do lado, né? Ele matava, né? Isso é um exemplo extremo de alguém que provavelmente conhecia, mas não vivia. Mas vamos trazer para nós aqui. Você viu o André? Prega lá, mas você viu como ele maltrata mal a esposa em casa? Você viu o André, como ele trata mal os funcionários dele? Você viu o André, como não educa os filhos dele direito? Quero trazer para perto de nós, só para você ter ideia. Às vezes a gente pensa nos outros, mas pode ser no nosso meio mesmo. Está lá pregando, lá de vez em quando, mas não trata bem a esposa. Não paga bem as contas. Nós temos que viver aquilo que nós cremos. Lucas 6 diz: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as observa ou as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou, e abriu bem o fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas, presta atenção, o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Tome passos mensuráveis essa semana para praticar a palavra de Deus. Comece em casa, comece com a esposa, com seu marido, com seus filhos, comece no seu trabalho. Então, olha, hoje eu pude aplicar a palavra de Deus. Hoje eu pude viver aquilo que eu li na segunda-feira, eu pude aplicar. Não pense que às vezes você vai estar aprendendo, e às vezes nós estamos ensinando, e a gente não vê resultado muitas vezes. Eu era pastor de jovens lá no Brasil, e às vezes tinha uns meninos difíceis, viu? Não tem assim? Não tem? Cadê o Mateus? Está por aí? O Pedro? Não tem? Às vezes tem, não adianta eu negar, porque tem umas carnes de pescoço no meio, viu? E tinha uns meninos difíceis, que você estava lá ensinando, e você mostrava o caminho, e você falava assim: não vai dar em nada isso aqui. E hoje, 20 anos depois, eu olho para trás, e vejo aquelas carnes de pescoço, estão lá amando Jesus e servindo na igreja, não é? Estão lá seguindo a Jesus, estão lá com a família, criando os filhos, e pior não, melhor, são líderes da igreja. Amém, glória a Deus. Entendeu? Mas por quê? Porque nós vamos colocando a palavra, e você vai sendo exemplo, e você vai ensinando, e você vai... Por isso, os líderes dos jovens aqui, não percam a esperança. Pais, não percam a esperança. Um dia você liga para minha mãe e pergunta de mim, tá? Não percam, porque é a palavra que um dia não volta vazia no coração das pessoas. Amém? Então pratique. Estou encerrando, meus irmãos. E depois de colocar o coração, de viver, agora ele vem ensinar a palavra de Deus. Semana retrasada, o Mateus e o Pedro pregaram sobre, e by the way, é maravilhoso ver os meninos jovens aqui, né? Não é? Pregando aqui a palavra de Deus com fervor,
nossa, eu fico tão feliz com isso, de ver eles aqui. A gente tem que agarrar esses meninos, viu? Não pode largar não, viu? Vocês têm que ficar aqui, porque vão ser o futuro da nossa igreja aqui, em nome de Jesus. Né? Eles falaram sobre, quanto mais eu sirvo, mais eu cresço. Não foi um negócio assim? Mais eu sirvo, mais eu cresço. O que eu quero dizer agora hoje é a contramão disso. Que quanto mais eu cresço, mais eu sirvo. Então eu preciso crescer para servir. E da mesma maneira, voltando para a mensagem deles, quando eu estou servindo, eu também estou crescendo. Então agora, você está lá, pôs o seu coração, aprendeu, praticou o que Esdras faz. Porque Esdras tinha o coração voltado para buscar a lei do Senhor, cumprir e ensinar em Israel todos os seus estatutos. Todo cristão tem a capacidade de ensinar a palavra de Deus se ele está aprendendo e praticando. Todos. Nós precisamos tirar a ideia de que ensino na igreja tem a ver com isso daqui. Eu estar pregando aqui em cima, ou numa sala de aula, de escola bíblica, é muito mais do que isso. Não são todos que podem falar na frente de pessoas. Por quê? Porque não tem o jeito. Entendeu? Eu lembro no seminário, quando nós estávamos no 3º ano, tinha uma matéria que você tinha que pregar para seminarista. E a pior raça no mundo para se pregar é a seminarista. Por quê? Porque eles estão ali estudando teologia para ser pastor. Então, eles estão estudando teologia, eles pensam que eles sabem teologia, mas não sabem. E aí, eles estão estudando porque eles querem ser pastor, então eles pensam que são pastor, mas não são. Entendeu? Então, é a pior raça, porque você está lá pregando como aluno, os caras estão anotando até se você respirou errado. Entendeu? Aí, o pessoal do 3º ano, no semestre, já entrava estressado. Por quê? Estava aprendendo, lógico, que tinha que pregar na frente de 150, 200 pessoas a primeira vez na vida. Aí tinha neguinho lá que ficava nervoso. Desculpa, não pode falar mais isso, né? Tinha gente lá que ficava nervoso. Chegava lá e tinha um troço lá na frente, e eles preparavam mensagem um semestre com antecedência. E uma vez chegou um rapaz lá, de tão nervoso, ele suava. Sabe quando você soa assim, que você está nervoso? E ele passava a mão no suor, botou na Bíblia, rasgou a Bíblia. E aí deu dor de barriga nele. E ele teve que sair no meio da mensagem. Por quê? Porque nervoso, estava lá tentando ensinar, mas não estava, no momento não era o lugar dele. Então você não precisa achar, eu tenho que ensinar, eu tenho que um dia estar lá na sala de aula pregando, eu tenho que dar uma oportunidade de pregar. Não é isso. Porque você pode ensinar na sua casa. Você pode ensinar os preceitos, os princípios de Deus através das suas atitudes que você tem, que eu tenho no meu trabalho. Não é verdade? Você pode ensinar os preceitos do reino de Deus através de um conselho que você dá para alguém. Poxa, você aprendeu lá sobre esperança na palavra, e você passou por aquela situação que você teve que ter esperança. Agora vem um irmãozinho ou um amigo seu, está naquela situação, você vai passar aquilo que você ensinou, vai falar de esperança, que o nosso Deus é um Deus de esperança. E você vai ensinar ele, e você vai ministrar na vida dele, e a vida dele vai ser transformada, porque você se dispôs a aprender, a praticar e a ensinar a palavra de Deus. Amém? Temos que fazer isso, porque senão a nossa vida vai passar. E a nossa vida passa rápido, viu, irmãos? A nossa vida vai passar rápido. E se a gente não viver para o reino de Deus, se a gente não crescer espiritualmente e viver para o reino, tudo vai passar. Lá em casa eu tento ensinar os meus filhos. Eu sou pastor e às vezes eu tento pregar para eles e não dá certo. Quando eu vou a eles, percebem que eu estou tentando pregar para eles, já viram o olho. Aí você já sabe, já perdeu eles, esquece. Então eu faço o quê? Às vezes está na mesa, a gente lá, eu e minha esposa, aparece uma conversa, joga um princípio. Você está ensinando. Você está lá falando com seus filhos. Nós jogamos muito game boards em casa, e você vai lá e aparece aquele princípio. Aplica aquele princípio. Minha filha fez 15 anos ontem. Já está, daqui 3 anos e meio, minha filha vai para o college. Você acredita? Não acredito numa coisa dessa. Teve gente aqui que viu minha filha bebezinha. Agora minha filha cresceu, né?
E ontem eu abri uma conta no banco para ela. E peguei o cartãozinho, né, de débito. Pus só um pouquinho de dinheiro, que ela vai ter que aprender, né, por ela. Mas o que é? Eu e a Rebeca sempre ensinamos eles a questão de finanças, você ser cuidadoso, você ter um orçamento nas suas finanças e tudo. E agora ela tem que o quê? Praticar. Agora ela tem o próprio cartãozinho dela, e ela vai saber o quanto que ela pode gastar e quanto não pode. Eu ensinei, você tem que ver no banco, você tem que ter os seus saves, aquelas coisas que pai faz, né? Entendeu? Agora ela vai praticar a palavra de Deus. Então o quê? Eu estou ensinando, eu estou tentando passar. Então, meus amados, todos nós temos, todos os dias, oportunidades de ensinar alguém os princípios do reino de Jesus de Nazaré, para que o reino do Senhor se expanda nesse mundo. Mas vai depender de nós. Vai depender de nós, e eu estou encerrando, se o nosso coração está disposto, vai depender de nós se o nosso coração está disposto em aprender mais da palavra, tá? Você não precisa anotar, mas pega a sua Bíblia aí, ou no seu celular, e marca essas 4 palavras aí na sua Bíblia. Disposição de coração. Você precisa querer aprender, ou buscar, tá a palavra aí. Você precisa cumprir, ou praticar, e você precisa servir, ou ensinar. Quanto mais eu cresço, mais eu sirvo. Quanto mais eu sirvo, mais eu cresço. Então eu queria que nós, como igreja, sejamos uma igreja unida na visão que o pastor da nossa igreja e a liderança tem para nós, e nós possamos caminhar juntos nessa direção. Porque é muito frustrante para a liderança ter uma visão, um alvo como igreja, e nós, como igreja, não abraçarmos essa visão. Então eu quero desafiar você, e eu estou desafiando a mim mesmo, para que nós possamos caminhar num crescimento espiritual contínuo. Amém? Eu gostaria de orar por você, pedir a bênção do Senhor sobre a sua e a minha vida. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós como igreja nos colocamos aqui, Senhor Deus, com o nosso coração voltado, Senhor Deus, a Ti, arrependido, dizendo, Senhor Deus, que o nosso desejo é que nós possamos crescer espiritualmente. Eu quero, Senhor, pedir para nós, como igreja, que, Senhor Deus, o Senhor nos dê a bênção do crescimento espiritual nesse ano de 2018. Que tudo que nós façamos, Pai amado, como igreja, possamos estar lembrando, Senhor Deus, que queremos estar mais parecidos com Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, nos capacita, dá poder do Teu Espírito Santo, para que possamos ser mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar de nós, o Senhor ainda nos usa. Apesar das nossas fraquezas, dificuldades, o Senhor quer nos usar, Senhor, para que o Teu Evangelho seja expandido nesse mundo e seja pregado a todas as nações. Porque um dia, Senhor Deus, a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará à Tua presença, de todas as línguas, povos e raças, todos virão a Te adorar e se prostrar diante de Ti. Pai amado, nos capacita a sermos parte, Senhor Deus, desse momento no Teu plano divino, Senhor Deus. Enche-nos, Pai, enche-nos com Teu Espírito, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.